Olha a tia Leidiane agora voltando, meus amores, com a nossa disciplina de matemática. Turminha, antes da tia Leidiane ir falar sobre o conteúdo que nós iremos estudar, a tia Leidiane queria, de certa forma, fazer um apelo para vocês. Turminha, por favor, assistam o nosso vídeo de matemática sem avançar, porque esse conteúdo que ele será apresentado para vocês, ele não foi visto nas séries anteriores e ele nem foi visto nas aulas presenciais. Então, é de suma importância vocês assistir o vídeo sem avançar, prestar atenção em cada detalhe que a tia Leidiane falar e, se sentir dúvida, assista o vídeo novamente, tá bom? Caso não compreendeu de certa forma, quando você estiver fazendo a atividade, podem mandar uma mensagenzinha para a tia, tá certo? Mas é importante vocês assistirem o vídeo com bastante atenção. Outro detalhe, aquele aluno que eu perceber que não assistiu o vídeo da tia Leidiane e responder a atividade de todo jeito, infelizmente, eu não vou considerar a atividade, porque a tia Leidiane tem uma preocupação muito grande na hora de apresentar um conteúdo para vocês. A tia Leidiane busca maneiras para vocês compreender o que a tia Leidiane está explicando. Aí a tia Leidiane acha tão chato perceber na atividade que o aluno ele só fez avançar o vídeo para ir para a atividade. E outro detalhe, está se enganando, porque não está aprendendo nada, não é? Então, assim, por favor, assistam o vídeo com calma, tranquilidade para compreender, tá bom? Vamos lá? Turminha, na nossa aulinha de hoje, nós vamos estar trabalhando com frações equivalentes. Por isso que a tia Leidiane falou que é algo novo para vocês. Antes da tia Leidiane ir explicar o que é frações equivalentes, nós precisamos compreender o que é fração. Vocês lembram qual é a definição de fração? Pronto, fração é a parte representada de um todo. Imagine aí que a tia Leidiane tem um bolo, não é? E esse bolo que a tia Leidiane tem, a tia Leidiane dividiu em 10 pedaços. Aqueles pedaços, né? Aqueles pedaços daquele bolo representam a parte do todo. Qual era o todo do bolo da tia? 10 pedaços, não é? Então, cada partezinha ali eu posso representar em uma fração. Por exemplo, se a tia Leidiane tirar 2 pedaços para ela, eu tirei 2 décimos do bolo, não é? Então, 2 décimos do todo. Este 10 aí representa a parte do todo. E os 2 pedaços é a parte que eu tirei. Então, fração é isso. É a parte representada de um todo. E vamos entender o que são frações equivalentes. São frações escritas de maneiras diferentes, entretanto, representam a mesma parte de um todo. Ou seja, são frações iguais. Eu observo lá num determinado enunciado, que tem lá 2 frações, né? 3/4, 5/6. Será que elas vão ser equivalentes? Como é que eu vou descobrir se ela é equivalente? Frações equivalentes são aquelas que, apesar de apresentar, né, maneiras diferentes de ser escrita, mas no final ela representa o mesmo total, né? Elas representam a mesma parte de um todo. Tia Leidiane, eu não estou conseguindo compreender da maneira que você está falando. Então, nós vamos compreender agora, passo a passo, na explicação da tia, dando exemplos. É nesse momento aí que a tia Leidiane quer que vocês prestem bastante atenção. Tá certo, turma? Vamos assistir sem avançar o vídeo, ok? Turma, agora nós iremos para aprender o que são frações equivalentes, tá bom? Vamos descobrir se essas frações são equivalentes. Vamos descobrir. A tia Leidiane tem 2/4 e tem 4/8, né? Será que 2/4
equivalente a 4/8? Tia Leidiane, eu preciso compreender. Exatamente. Tem uma regrinha simples e fácil. Turma, para mim saber se uma fração ela é equivalente a outra, basta eu fazer uma multiplicaçãozinha. Eu vou fazer da seguinte forma. Pronto. Basta eu multiplicar o 2 por 8 e o 4 por 4. Se eu obtiver o mesmo resultado, tanto dessa fração com essa, como essa com essa, eu vou saber que elas são frações equivalentes. Vamos lá fazer. Eu vou fazer 2 vezes 8. Gente, quanto é 2 vezes 8? Eu sei que é 16. Quanto é 4 vezes 4? O 4 vezes vai dar 16. Então, gente, eu tive o mesmo resultado quando eu multipliquei 2 vezes 8 e 4 vezes 4? Sim. Então, eu concluo que 2/4 e 4/8 são equivalentes, porque quando eu fiz a continha de multiplicação, eu obtive o mesmo resultado. Tá ficando claro, turma? Vamos agora para essa. Será que 3/4 e 9/12 são frações equivalentes? Será que são? O que eu tenho que fazer? Basta eu multiplicar 3 por 12 e 9 por 4. Se eu tiver o mesmo resultado, eu vou ter uma fração equivalente. Então, basta só, vamos fazer primeiro essa multiplicação, ó. 3 vezes 2, a tia Leidiane já até fez aqui, ó, 12 vezes 3, né? Porque o 12, ele é maior, né? Tanto faz 3 vezes 12 como 12 vezes 3. O importante é eu multiplicar esse por esse, ou esse por esse e esse por esse. Vamos lá. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então, eu sei que 3 vezes 12 dá 36. E 9 vezes 4? Turminha, se vocês fizerem o 9 4 vezes, também vai dar 36. Então, essa fração 3/4 e 9/12 são equivalentes? Elas são equivalentes. Por quê? Porque eu obtive o mesmo resultado. Agora, vamos observar. 5/8 e 10/16. Será que elas são equivalentes? O que eu tenho que fazer? Multiplico o 10 por 8 e o 5 por 16. Vamos lá, essa aqui é mais fácil. Quanto é 10 8 vezes? O 10 8 vezes vai dar quanto? 80. Vamos fazer o 16 5 vezes? Pronto, se eu fizer o 16 5 vezes, ó, 5 vezes 6 dá 30. 30 eu levo 3 e coloco o 0. 5 vezes 1, 5. 5 mais 3, 8. 80. Então, eu também obtive o mesmo resultado. Então, eu posso dizer que 5/8 e 10/16 são equivalentes. Por quê? Porque eu tive o mesmo resultado. Então, são equivalentes, não é? Então, turminha, compreenda, uma fração ela vai ser equivalente à outra quando eu multiplicar, elas obter o mesmo resultado. Se caso você fizer a multiplicação desse com esse e esse com esse e não tiver o mesmo resultado, elas não vão ser equivalentes, tá bom? Só vão ser equivalentes se obtiver o mesmo resultado, ok? Aprendemos a primeira parte, agora vamos para a segunda, ó. Encontre uma fração equivalente para 4 terços e 16/12. Ou seja, eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Aqui estava perguntando se essa era equivalente a essa, né? E nós fizemos a continha para nós concluir. Agora tá pedindo, ó, encontre e escreva uma fração que seja equivalente a 4 terços. Tia Leidiane, como é que eu faço? Gente, como é o nome do númerozinho que fica na parte de cima? Numerador. E o númerozinho que fica na parte de baixo? Denominador. É simples e fácil. Basta, ó, outro detalhe. Eu posso encontrar uma fração equivalente, né, de 4 terços ou 16/12 no método da multiplicação, como também no método da divisão. Vamos primeiro pelo método da multiplicação. Eu tenho que multiplicar o numerador
e o denominador por qualquer número diferente de zero. Pode ser por 2, por 3, por 4. Mas que tanto o numerador e o denominador tem que ser o mesmo. Tem que ser multiplicado pelo mesmo número. A tia Leidiane vai primeiro multiplicar por 2, ó. Fiz aqui por 2. E esse daqui também tem que ser por 2. Então, vamos obter uma fração, ó. Quanto é 4 vezes 2? 8. Quanto é 3 vezes 2? 6. Então, eu encontrei uma fração equivalente a 4/3. Que vai ser qual? 8/6. Ai, tia Leidiane, eu tô com dúvida. Na minha mente, esse 8/6 não é equivalente a 4/3, não. Então, é muito fácil. É só você multiplicar esse por esse e esse por esse. Aí, você conclui se é uma fração equivalente ou não, ó. Se eu fizer 4 vezes 6, vai dar 24. 8 vezes 3 também vai dar 24. Então, uma fração equivalente a 4/3 seria o 8/6. Só basta eu multiplicar, eu estou fazendo aqui pelo método da multiplicação. Basta eu multiplicar o numerador pelo número, né? Diferente de zero, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. E o denominador também pelo mesmo númerozinho que eu multipliquei o numerador. Então, 8/6. Vamos encontrar uma outra fração equivalente a 8/6. Continuo multiplicando por 2. Ó. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 2, 12. Então, uma fraçãozinha que seria equivalente a 8/6 seria 16/12. Se eu fosse fazer aquela regrinha de multiplicar esse por esse e esse por esse, vocês podem ter certeza que daria o mesmo resultado. Então, 4/3 eu encontrei as seguintes frações equivalentes: 8/6 e 16/12. Pronto. Agora, nós vamos encontrar uma fração equivalente para 16/12. Tia Leidiane, se eu quisesse colocar aqui o 3, podia? Podia, mas aqui tinha que ser 3 e aqui também teria que ser 3, tá bom? E eu poderia dar dando a continuidade tudo por 3 também. Vocês iriam encontrar a fraçãozinha equivalente. Vamos mudar agora. A tia Leidiane tem 16/12. Vamos encontrar uma fração equivalente? Vamos botar por 3. Quanto é 16 vezes 3? Pronto. 6 vezes 3 são 18. 18 vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Então, dá 48. Então, eu sei que aqui vai ser 48. 12 vezes 3. A tia Leidiane já fez também. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Dá quanto? 36. Então, a minha fração equivalente a 16/12 seria 48/36. Se eu tivesse colocado aqui um 2, tia Leidiane, daria certo? Daria. Se eu tivesse colocado um 4, daria certo? Daria certo. Para vocês concluir, é só você multiplicar esse por esse e esse por esse. Vocês vão observar que vai dar o mesmo resultado. Se der o mesmo resultado, é uma fração equivalente. Vocês podem estar dando continuidade, multiplicando por 3, já que eu iniciei com 3, tá bom, turminha? Então, uma fração equivalente a 16/12 seria essa daqui, tá bom? Se eu quisesse encontrar uma fração equivalente a 48/36, poderia dar continuação à multiplicaçãozinha, tá bom? Agora, tem aqui, ó, uma perguntinha, ó. Qual seria a fração equivalente a 5/2? Será que é 25 décimos ou 30/15? Ó, tá perguntando. Qual seria a fração equivalente? Eu quero encontrar a fração equivalente a 5/2. Será que vai ser essa daqui ou será que vai ser essa daqui? Qual vai ser a minha regrinha? A minha regrinha vai ser multiplicar esse por esse e esse por esse, né? Se esse daqui der o mesmo resultado desse daqui, ela vai ser equivalente. Mesmo que a gente fez aqui. Para nós saber qual dessas duas vai ser equivalente a esse número. Vamos lá. Quanto é 5 vezes 10? 50. Quanto é o 25 duas vezes? 50. Opa, já descobri que essa daqui é equivalente a essa. Vamos ver se essa é. 5 vezes 15. Se nós fizer o 15 5 vezes, vai dar 75, turminha. 30 vezes 2. O 30 duas vezes vai dar 60.
Gente, esse foi o mesmo resultado desse? Não, não foi. Então, eu concluo que a fração equivalente é essa daqui, ó, 25 décimos, porque quando eu multipliquei, obtive o mesmo resultado. Já essa aqui não foi equivalente, porque obtive resultados diferentes. Vocês lembram que encontre uma fração equivalente para 16 dozeavos, 30 quinzeavos. Eu tenho que encontrar uma fração equivalente. Gente, vocês lembram que eu posso encontrar tanto no método da multiplicação, que foi esse daqui que a tia Leidiane explicou para vocês, multiplicando por números, né, diferente de 0, 2, 3, 4, 5, pelo método da multiplicação. Agora, nós vamos encontrar pelo método da divisão. Uma fração equivalente a 16 dozeavos, porque na atividade vocês vai estar pedindo isso daqui. Método da divisão. Nós botamos 2 pontinhos, porque esses 2 pontinhos representam a divisão. Lembrando que o número que eu dividi o numerador tem que ser o mesmo número que eu vou dividir o denominador. Gente, qual seria um número que daria para me dividir tanto o meu numerador como o meu denominador? Pensem aí. Seria o número 2, não é? Quanto é 16 dividido por 2? 8. Quanto é 12 dividido por 2? 6. Então, uma fraçãozinha, né, equivalente a 16 dozeavos seria 8 sextos, porque deu para me dividir tanto o numerador como o denominador por 2. Ainda dá para me encontrar uma outra fração equivalente. Qual seria o número que daria para mim dividir? Ainda dá pelo número 2, né? Vou continuar por 2. 8 por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Não é? Então, 4 terços também seria uma fração equivalente. Ainda daria para mim dividir? Não, né? Porque se eu botasse aqui um 2, o 4 ia dar para dividir por 2, mas o 3 não, ia ficar quebrado. Então, o número quebrado não pode. Então, eu pararia aqui, tá certo? Então, uma frações equivalentes para esse número seria essa, 8 sextos e 4 terços. Vamos agora encontrar uma fração equivalente. Qual seria o número que ia estar dando para mim dividir tanto 30 como 5? Pensem aí. Será que seria o 2? Se eu botasse aqui 30 dividido por 2, daria quanto? 15. Agora, 15 dá para mim dividir por 2? Dá não, porque dá um número quebrado. Vamos tentar com 3. 3. 30 dividido por 3 dá quanto? 10, tia. 15 dá para mim dividir por 3? Dá 5. Não é? Então, seria 10 quintos, não é? Então, eu encontrei a minha fração equivalente a 30 quinzeavos, que seria 10 quintos. Se você multiplicar esse por esse e esse por esse, nós vamos ter o mesmo resultado. Se eu multiplicar 30 vezes o 5, o 30 5 vezes vai dar 150. Se eu multiplicar o 10 15 vezes, também vai dar 150. Então, aqui eu encontrei a minha fração equivalente. Nessa proposta de atividade, vocês irão abrir o PNLD de vocês de matemática e irão abrir da página 144 a 147, ou seja, 144, 145, 146, 147. Quais são as questões que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a questão 1, a questão 3, a questão 4, a questão 5 e a questão 6, certo? Ao todo, vocês terão 5 questões para fazer, mas vão ser a questão 1, a questão 3, a questão 4, a questão 5 e a questão 6, tá certo? Tudo contemplando esse conteúdo que a tia Leidiane acabou de explicar para vocês, tá certo? Meus amores, hoje vai ter o estudo da tabuada da subtração, tá certo?
E vocês irão estudar a casinha. Vocês irão estudar a casinha 5 e a casinha 6 da subtração, tá certo, turma? E pro diário de matemática, quem vai fazer os registros da semana, das nossas aulinhas de matemática, será a nossa coleguinha Sofia. Atenção, Sofia, você vai estar encarregada de fazer os registros das aulas de matemática, tá certo, turma? Para a nossa proposta de hoje serão duas, né? Atividade de matemática no PNLD e retorno da tabuada da subtração. E a Sofia fazendo os registros da semana. Turminha, a tia Leidiane, espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se caso sentir qualquer dúvida, assistam o vídeo novamente. Mesmo assim, assistindo ainda ficou dúvida, manda uma mensagem, um áudio para a tia, pode ligar, tá bom? Assim que a tia Leidiane visualizar, a tia Leidiane dá o retorno para vocês. No final do dia, vocês vão estar com a correção. Um beijo, meus amores. Ficam todos com Deus na santa proteção e paz dele, tá bom? Tchau, tchau, turminha.